Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Energy Tech Talks temporada 2, episódio 8, LACTEC. Agradecemos a presença de todos e aproveito para repassar algumas funcionalidades da plataforma para vocês. O microfone de todos os participantes está silenciado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, por favor, use o botão Q&A que se encontra na parte inferior da tela, na barra preta. Disponibilizamos no fundo de tela desse webinar um QR Code para que todos possam responder à pesquisa de satisfação do episódio. Pedimos a todos que respondam a pesquisa até o final do webinar. Sua participação é muito importante para nós. Espero que tenham uma ótima palestra e obrigado a todos pela participação. Eu passo agora a palavra ao senhor Luiz Fernando Viana, presidente do LACTEC. Obrigado. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Energy Tech Talks. Agradecemos ao nosso parceiro Canal Energia por ceder este espaço para falarmos de um assunto de interesse de todos, que é o hidrogênio energético. O LACTEC é reconhecido no mercado por sua forte atuação no segmento de energia e não poderíamos deixar de abordar este assunto tão discutido nos últimos meses no mercado brasileiro. Nosso webinar hoje contará com convidados especiais. A doutora Agnes Costa, chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia, irá apresentar os aspectos regulatórios deste mercado. Na sequência, o Dr. Yuri Schmidt, presidente da ABREM, trará alguns cases de sucesso sobre o uso do hidrogênio no exterior. E para fechar, os pesquisadores do LACTEC trarão alguns cases de projetos de hidrogênio já realizados pelo LACTEC e a superação dos desafios tecnológicos encontrados. Além disso, indicarão algumas das várias oportunidades de projetos e negócios vislumbrados com hidrogênio. E para começar, quero contar um pouco para vocês sobre o LACTEC. Somos uma instituição de ciência e tecnologia privada que há 62 anos vem unindo o protagonismo das pessoas e da tecnologia. São 600 colaboradores divididos entre a nossa matriz em Curitiba e filial em Salvador, o que nos dá uma abrangência nacional. Até hoje, são mais de 400 projetos de pesquisa e desenvolvimento entregues, o que nos faz líder neste mercado. Os nossos 3 pilares de atuação são pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos e inovação e ensaios e análises laboratoriais, que é um grande diferencial, pois também utilizamos na nossa área de pesquisa e desenvolvimento. A nossa abrangência é muito ampla. Atendemos, além do setor elétrico, o setor de infraestrutura, automotivo, meio ambiente, entre tantos outros. Bem, os números para o hidrogênio são promissores. O mercado global de hidrogênio pode atingir 200 bilhões de dólares nos próximos anos, segundo projeções de empresas de pesquisa internacionais. O dado leva em conta o movimento dos países para atingir as metas de redução das emissões de carbono, tema que estará em discussão na cúpula da ONU sobre mudanças climáticas, a COP26, a ser realizada daqui pouco mais de 3 semanas. E a pergunta que fica no ar é: qual será o papel do hidrogênio nos sistemas energéticos do futuro? Como o Brasil tem se posicionado nesse cenário? Temos acompanhado algumas iniciativas que sinalizam para a criação de hubs de produção de hidrogênio no Nordeste, mas que estão ainda no campo de intenções. A grande expectativa do mercado é com a estruturação do Programa Nacional de Hidrogênio, que dará um norte mais claro para os investimentos nesse mercado no Brasil. O momento é de diálogo, de troca de conhecimento e experiências para que nesse espírito colaborativo entre os agentes envolvidos possamos ajudar a desenhar uma estratégia para o hidrogênio no Brasil. Como parceiros tecnológicos do setor energia, estamos prontos para apoiar os players desse mercado e fazer parte dessa construção. Dando sequência ao evento, eu passo agora a palavra à doutora Agnes Costa, chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia. Desejo a todos um excelente evento e um ótimo dia.
Obrigada, Viana. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Agnes da Costa, eu sou chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia e fico muito feliz pelo convite de poder apresentar para vocês um pouco do que a gente está fazendo em hidrogênio aqui no Ministério de Minas e Energia. A minha apresentação ela é sobre as diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio, mas eu achei bastante importante contextualizar a discussão com esse olhar sobre transição energética. O que eu acho que muitos de vocês têm acompanhado do trabalho que o Ministério tem feito ao longo de 2021, a nossa agenda, discutindo transição energética, está bastante aquecida, então a gente fala que 2021 tem sido um ano emblemático nesse tema. Em fevereiro do ano, a gente começou com a publicação de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, que orientou as agências reguladoras, a ANEEL e a ANP, a priorizarem a destinação dos recursos regulados de P&D dos setores para temas relacionados à transição energética. Então, entre esses temas, a gente tem aqui a parte de nuclear, naturalmente o hidrogênio, biocombustíveis, digitalização, armazenamento, minerais estratégicos, o que a gente chama de minerais críticos para a transição energética, e também geração termoelétrica sustentável. E logo na sequência, lá para março, o Brasil, então, se tornou um Global Champion no diálogo em alto nível das Nações Unidas sobre energia, no tema de transição energética. Então, esse é um diálogo, o primeiro diálogo sobre energia que a Assembleia Geral da ONU mandatou nos últimos 40 anos, que tinha uns 5 temas grandes, e sendo um deles transição energética, e os países puderam se candidatar, então, a liderarem essas discussões, e o Brasil foi um dos países que foram selecionados para tratar de transição energética. Então, a gente contribuiu no relatório técnico do Secretariado das Nações Unidas sobre esse tema, mas também os Global Champions, eles foram encorajados a apresentarem compromissos voluntários internacionais nas temáticas que eles estavam liderando. No nosso caso, a gente apresentou 2, um sobre a nossa política de biocombustíveis, que é o RenovaBio, as nossas metas que no Brasil já valem como mandatórias, elas então agora foram pactuadas livremente em nível internacional também, e a gente resolveu apresentar então um pacto energético, um compromisso voluntário internacional relacionado a hidrogênio. E, além disso, a gente tem outras iniciativas em curso bastante interessantes, O ministro esteve na reunião ministerial sobre clima e energia do G20, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, junto com o BNDES, eles fecharam um acordo de cooperação técnica para tratar de offset de carbono, por meio de reflorestamento, para beneficiar, inclusive, a nossa indústria de óleo e gás brasileira. E, além disso, a gente, por força da Lei 14.120, que dá 1 ano para o Ministério de Minas e Energia publicar diretrizes para a consideração dos benefícios ambientais das fontes no setor elétrico, a gente começou com uma agenda bastante técnica, com bastante envolvimento do setor, na discussão de como fazer essa consideração dos benefícios ambientais e discutindo também mercado de carbono. Então, são esses 3 workshops que a gente fez ao longo de 2021 para tratar disso. E quando a gente fala agora do hidrogênio especificamente, a gente acha bastante interessante o relatório da Agência Internacional de Energia, que é o relatório que a gente chama dos Net Zero Emissions by 2050, ou seja, como que a Agência Internacional de Energia imagina que os países ou o mundo pode chegar às emissões líquidas de carbono em 2050, então fala de várias tendências tecnológicas, e justamente o hidrogênio aparece como uma tecnologia que deve despontar muito nos próximos anos para viabilizar essa transição energética global. O importante é a gente ter em mente que a gente não começa a falar do hidrogênio a partir de 2021, muito embora em 2021 tenha ficado mais evidente o quanto que o futuro pode necessitar de contar mais com o hidrogênio enquanto vetor energético. Então, quando a gente olha o relatório da Agência Internacional de Energia, que a gente chama de Net Zero Emissions até 2050, olhando então para uma descarbonização da economia até 2050, a gente já vê que o hidrogênio tende a ser bastante promissor nesse cenário. E, por outro lado, no nosso estudo de mais longo prazo, que é o PNE 2050, que foi publicado em dezembro do ano passado, a gente também já tinha o hidrogênio no capítulo de tecnologias disruptivas, justamente mostrando o papel que ele pode desempenhar para a descarbonização de vários setores, inclusive daqueles que a gente chama de hard to abate, em que é difícil descarbonizar.
E aí essa timeline aqui embaixo, ela justamente mostra, né, os estudos que foram feitos desde o início dos anos 2000, então a gente teve bastante desenvolvimento tecnológico no Brasil desde o início dos anos 2000, culminando, né, em 2021, quando então a gente teve aquela resolução do CNPE falando, né, da priorização também do hidrogênio para destinação de recursos do P&D regulado, o Compact de energia no diálogo em alto nível das Nações Unidas também sobre hidrogênio e as diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio. E como que a gente chegou, né, nesse estágio de discutir diretrizes para o Programa Nacional de Hidrogênio? Em abril, saiu uma resolução do CNPE que mandatou o Ministério de Minas e Energia, em cooperação com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e com o Ministério de Desenvolvimento Regional, com o apoio técnico da EPE, de voltar ao CNPE em 60 dias, trazendo uma proposta de diretrizes para um programa sobre hidrogênio, que é o PNH2. E ao longo desses 60 dias foi um ritmo bastante intenso de trabalho, porque a gente conversou com muita gente, vários stakeholders da academia, das associações, das empresas, cooperação internacional, justamente tentando olhar onde está, né, o potencial para o hidrogênio no Brasil, e principalmente ter esse olhar bastante abrangente para o hidrogênio, porque a nossa preocupação não é apenas tornar o Brasil um player importante no mercado global de hidrogênio, como um grande exportador de hidrogênio limpo, né, proveniente da eletrólise das nossas energias renováveis, mas também um país em que a gente possa aproveitar esse hidrogênio para a indústria nacional, para os consumidores, para a sociedade. Então, nesse caminho, a gente tem todo um trabalho para refletir, né, e para viabilizar de logística, de especificação técnica, de regulação, e com esse olhar de que esse hidrogênio ele pode eventualmente começar a ser produzido, consumido, também descentralizadamente, com base em outros energéticos, em outras tecnologias, ao longo de todo o território do Brasil, com todas as potenciais fontes, né, para a produção de hidrogênio. Então, essa discussão que a gente fez para o PNH2 foi não descartar rotas, justamente não promover trancamentos tecnológicos e deixar aberto para os investidores, para as pessoas que estão no Brasil, sinalizarem onde eles também enxergam que é promissor a gente começar essa caminhada da produção e do consumo do hidrogênio como energético. E aí, a estrutura desse relatório, então, que a gente fez, né, 60 dias, tem uma parte do histórico do hidrogênio no Brasil, que tem muito mais a ver com aquela questão que a gente trouxe do desenvolvimento tecnológico, tem o contexto internacional mostrando, e aqui a gente explica então as diferentes rotas, os países que têm preferência por uma rota ou por outra, a nossa visão de futuro, que ela é bastante, nesse sentido, abrangente, focada justamente em desenvolver todos os nossos potenciais, seja para exportação, seja para mercado doméstico, os objetivos da política, do programa, que vem da resolução do CNPE de abril, e aí a gente, então, criou mais de 50 diretrizes ao longo de 6 eixos, que elas estão, então, nesse capítulo 5, e depois tem mais 3 diretrizes sobre governança e as referências. Então, quando a gente olha a lógica, né, e a estrutura do Programa Nacional do Hidrogênio, ele foi todo, assim, as diretrizes foram todas propostas e desenhadas pensando nesse tripé que é interdependente. A gente está pensando em diretrizes que tem que possibilitar, né, o desenho de políticas públicas, a inovação tecnológica e o desenvolvimento do mercado, né? Então, por quê? Porque assim, políticas públicas, naturalmente, é isso que a sociedade, né, e os interessados nessa agenda têm procurado o Ministério, muito mais assim, com esse olhar, assim, o que a gente pode ajudar a dar como orientação, como diretriz, e mostrar que isso é uma prioridade para o país, então essa parte das políticas públicas. A parte de tecnologia é evidente, se a gente pega esse relatório que eu mencionei da Agência Internacional de Energia, olhando para esse Net Zero cenário em 2050, eles mostram que justamente boa parte dos esforços que os países vão ter que fazer até 2050 é no desenvolvimento de tecnologias que nem existem ainda. Então isso é muito evidente para a gente, e para o hidrogênio isso também é uma realidade. E naturalmente quando a gente fala de mercado, porque aqui a gente está falando, ó, quem vai fazer o esforço na prática é o setor privado. Então a gente tem que desenhar mercados, né, que sejam friendly aos investidores, que sejam claros, que tenham regras claras. Então, esses são, digamos assim, os 3 pilares que são interdependentes.
E aí, com base nisso, em torno desses 3 pilares, a gente então desenhou diretrizes para fortalecimento das bases tecnológicas, para capacitação de recursos humanos, para planejamento energético, com esse olhar para arcabouço legal regulatório, para crescimento de mercado e competitividade e cooperação internacional. Então, assim, vou passar brevemente, assim, aqui não são as diretrizes, mas são os grandes temas em torno dos quais a gente desenhou as diretrizes. Na parte de base científico-tecnológica, a gente sabe que tem, e não só nesse eixo, mas nos outros, a gente tem um trabalho muito grande de mapeamento da realidade, né? Então, a gente tem que mapear competências existentes, que são relevantes, e também aquelas necessárias para o desenvolvimento da economia do hidrogênio, e justamente olhar para as questões de lacuna, porque é aqui onde que a gente pode então, ajudar a priorizar, né, a destinação de recursos. E aí esse eixo, ele está focado, né, nas instituições acadêmicas, no centro de pesquisa, nas instituições de fomento e também na parte de laboratórios. Então, a gente tem que pensar na capacitação laboratorial também. Além disso, a gente entende como relevante não só, né, a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, mas também a questão do empreendedorismo para esse desenvolvimento da cadeia produtiva. Então, todo esse olhar para inovação aberta, né, é muito importante também. E também, naturalmente, né, olhar para a questão da tríplice hélice, né, então, assim, de a gente tentar facilitar, maximizar as sinergias nessa interação entre governo, academia e indústria. E o que a gente acha muito interessante sempre reforçar é que não é só o consumo e produção de hidrogênio, mas também as tecnologias, as aplicações de hidrogênio, então, na parte de combustíveis, siderurgia, fertilizantes e outros processos, né? Então, quando a gente olha para desenvolvimento científico e tecnológico, essas são, assim, digamos assim, as prioridades que permeiam as diretrizes. Na parte de capacitação de recursos humanos, tem tanto a parte, né, de capacitação em nível acadêmico, quanto na capacitação profissional. E aí, na parte acadêmica, a gente está olhando também, né, para a questão dos cursos, disciplinas de nível de graduação e pós-graduação. E aqui eu acho que é muito importante a gente dizer que é um olhar que o Brasil tem que ter genericamente, que é na geração de conhecimentos, então, patentes, livros, publicações técnico-científicas e também nos grupos de pesquisa. Então, a gente poder acompanhar esse desenvolvimento, né, de conhecimento no Brasil. Além disso, uma coisa muito interessante, a gente tem conversado com vários estados, né, que têm mostrado que estão muito imbuídos, né, no espírito de criar hubs de hidrogênio, por exemplo, que a gente tem um trabalho a fazer também de capacitação no setor público. Só essa reflexão que a gente fez no governo federal, nos 60 dias, já trouxe, né, para a discussão alguns ministérios que não conheciam direito o que era, né? Então o pessoal está se inteirando e é muito importante a gente pensar na capacitação do setor público. E, claro, sempre pensar nessa troca de conhecimentos, experiências que se retroalimentam entre o setor privado e a academia. O planejamento energético é onde a gente acha que a gente vai começar também o programa por essa parte também. Por quê? De novo, a gente tem que conhecer a realidade, né? Então, a gente tem trabalho a fazer sobre estudos de demanda e oferta existente e potencial sobre hidrogênio com uso energético, porque no Brasil já tem o hidrogênio, né, para uso industrial, mas assim, o energético. A gente está falando aqui também em levantamento de dados, então bases de dados, de informação, pesquisa primária, então isso é muito importante justamente para todo mundo envolvido, todo mundo que estiver interessado contribuir para isso. A gente está falando também de estudos técnicos e econômicos sobre rotas e hubs, ou seja, hoje a gente ouve muitos, né, as pessoas falando sobre projetos sendo anunciados, é muito importante que a gente tenha e gere junto esse conhecimento sobre modelos de negócio que funcionam, modelos de negócio sobre hubs que funcionam, sobre rotas, né, que a gente entende que tem um potencial de desenvolver mais rápido. Então, esse olhar para essas ações que podem agregar esforços e como viabilizá-las economicamente é bastante importante. Naturalmente, aqui a gente tem um trabalho a fazer na incorporação do hidrogênio nos nossos estudos de planejamento do setor de energia, e aqui a gente já estava olhando originalmente, né, para o seu impacto sobre o setor de recursos hídricos, isso aqui é muito importante para o hidrogênio verde, aquele que vem a partir da eletrólise, mas também o impacto na expansão no setor elétrico também para o hidrogênio verde, porque a gente está falando de um hidrogênio que eventualmente tem que estar conectado, eventualmente não necessariamente, né, vai estar conectado ao sistema interligado nacional, então a gente tem que poder enxergar
como que o sistema elétrico tem que evoluir para atender essa potencial demanda também. E, por fim, outro tema que a gente viu bastante recorrentemente nessas discussões ao longo de 60 dias, também ter um olhar, né, ou procurar conhecer melhor a questão de estruturas geológicas nacionais existentes para Carbon Capture Storage e também reservas de hidrogênio natural ou geológico. Então, isso a gente também tem que tentar mapear. Quando a gente entra, então, no mérito do arcabouço legal regulatório normativo, aqui a gente está falando, de novo, né, mapear o que já existe de regras para hidrogênio, porque por mais que o hidrogênio para uso energético não seja tão frequente, né, a gente sabe que regras de segurança podem ser parecidas, regras de logística podem ser parecidas, então a gente tem que saber o que existe e se de fato é aplicável para todas as tecnologias, né, que a gente pretende desenvolver. Mas também levantar novas necessidades de regras, ou seja, e aí quando a gente fala regra, a gente está falando de especificação técnica, regulação, decretos, ou lei, eventualmente, se for necessário. E aí com o envolvimento das agências reguladoras e órgãos e entidades competentes por toda essa cadeia de valor nos 3 níveis da federação. Aqui a gente também está falando sobre interrelação entre setores, que a gente chama de sector coupling, né? Então aqui, olha, a gente fala o hidrogênio com gás, o hidrogênio com mobilidade, o hidrogênio com a indústria de biocombustíveis, né? Então, assim, a gente está falando de várias indústrias, hidrogênio setor elétrico, né? Então, a gente tem que pensar nessas regras intrasetoriais, ou como harmonizar essas regras e promover a cooperação entre as agências governamentais que são responsáveis por isso. Além disso, uma coisa que é muito importante, a gente ter uma atenção para que código, normas, padrões, certificações, elas, de preferência, elas ocorram, ou sejam definidas em consonância com regras internacionais, porque a gente está falando da cadeia de valor do hidrogênio no Brasil, mas existe a cadeia de valor global do hidrogênio e possivelmente existirá uma economia global de hidrogênio, então é muito importante a gente ter atenção a isso. E aqui a gente quis ser claro, né, embora estivesse implícito, que a gente tem que pensar nas normas adicionais relativas à segurança, muito porque tem talvez essa desconfiança ou esse desconhecimento da sociedade sobre o hidrogênio, e aqui, que permeia tudo isso e a gente não colocou, a gente colocou no programa, nas diretrizes do programa, mas não como uma diretriz específica, mas assim, a gente tem muita atenção sobre a comunicação, né? Então, assim, dá muita transparência sobre tudo isso que a gente está fazendo e comunicando, então essa questão da segurança é muito importante. E também a gente está falando aqui que a regulação, naturalmente, como eu disse antes, ela tem que evitar barreiras e trancamentos tecnológicos, né? Então ela tem que ser bastante aberta às condições de mercado. No eixo abertura e crescimento de mercado e competitividade, aqui a gente está falando, então, como eu já mencionei, né, na cadeia do valor do hidrogênio no Brasil, tentando, claro, aproveitar potenciais regionais, mas olhando também para a inserção, né, do Brasil na cadeia internacional de valor, e sempre considerando, né, onde está a nossa competitividade, quais são as diferentes rotas, e fazer comparação com vários países. Um tema, esse item 2 aqui, que entra nessas diretrizes de mercado, é a parte de aspectos tributários. A gente vê que os agentes, investidores estão preocupados com isso, então onde que a gente pode otimizar a questão tributária, inclusive com esse olhar em nível internacional, essa discussão sobre taxação de fronteira, e além disso, pensar se a gente consegue aproveitar os incentivos tributários existentes em regimes, por exemplo, o REIT, as debêntures de infraestrutura, como a gente pode capturar isso também, né, para benefício da indústria, né, e do mercado do hidrogênio, além de, naturalmente, condições de financiamento. Outra questão que é bastante importante é a gente ter olhar para essas demandas que a gente consiga disseminar de forma mais rápida. Então, por onde que a gente pode começar, né, a usar o hidrogênio de forma, né, na sua forma mais energética, a produzir. Então, o que for mais rápido, um olhar também para poder agregar demanda com vistas a reduzir assimetrias de informação e custos de transação, e viabilizar projetos maiores. E, claro, olhar também para a questão das infraestruturas existentes, transporte, estocagem, e aquilo que a gente tem que, ou que a gente precisa desenvolver adicionalmente, e, claro, olhar para todas essas tecnologias possíveis e rotas possíveis, e o impacto da precificação de carbono sobre elas. O sexto eixo é o último, então, que é de cooperação internacional. Então, nosso intuito, naturalmente, é nos mantermos abertos ao diálogo e à cooperação internacional, buscar sempre, né, estabelecer parcerias industriais e produtivas nessa cadeia do hidrogênio, e isso foi bastante discutido, né, com a indústria, com os agentes, tanto com esse foco na atração de investimento, quanto na inserção do Brasil nessa cadeia global de valor.
Além disso, o que já veio naquele outro pilar, né, de mercado e de regras, mas olhar para como está se dando a conformação do mercado global do hidrogênio, olhando para essas taxonomias, critérios ESG, certificações, padrões, e olhar também como os países estão inserindo o hidrogênio em seus planejamentos energéticos, em suas políticas setoriais, e como que os atores internacionais têm interagido em torno dessa discussão, e possibilitar intercâmbio entre instituições brasileiras e estrangeiras. E, por fim, claro, e assim, isso permeia também o eixo anterior, a questão de fontes e instrumentos de financiamento. A gente tem sido procurado por diversas instituições de fomento, querendo conhecer a nossa agenda. Então, eu acho que aqui tende a ser bastante promissor para o Brasil também. E aí, acabando, né, então, assim, as diretrizes sobre esses 6 eixos, a gente tem, digamos assim, umas diretrizes, eu acho que são 3 diretrizes adicionais sobre a governança do Programa Nacional do Hidrogênio. O Programa Nacional de Hidrogênio possivelmente não vai ser uma lei, ele vai ser uma agenda de trabalho plurianual, com metas, prazos, responsáveis, que a gente possa implementar e acompanhar com bastante transparência, justamente para nivelar expectativas, e todo mundo saber como que o Brasil está evoluindo e como que cada um pode contribuir nesse esforço. Então, né, a governança do EPNH2 ela será baseada num comitê técnico, que vai ter, então, o objetivo de gerenciar esse programa, e ele vai ter que ser representativo o suficiente das partes interessadas. Então, a gente olha aqui para essa última coluna, que é uma das diretrizes, tentar que o programa esteja harmonizado com outras políticas públicas e programas existentes. Então, aqui a gente tem novo mercado do gás, modernização do setor elétrico, Plano Nacional de Fertilizantes, Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, só essa lista de programas, né, e políticas já nos mostra a quantidade de interesses que precisam estar representados ou enxergados ou considerados no desenho do próprio programa, né? Então, por isso que a gente fala que esse colegiado ele vai ter que ser bastante representativo. E a EDEC tem reuniões periódicas e que, naturalmente, preste contas de forma sistemática, e isso está alinhado com o nosso compromisso do Pacto Energético firmado lá junto às Nações Unidas, porque um dos pilares do Pacto Energético é a gente criar uma plataforma, que a gente chamou de Hidrogênio Mais Brasil, para divulgar tudo que está sendo feito sobre hidrogênio. Então, naturalmente, a questão do PNH2 também vai ser importante constar aqui. E aí, esse comitê, então, ele vai ter que aprovar e publicar periodicamente esse plano de trabalho, de preferência naturalmente submetido à consulta pública, designando as ações, os responsáveis e os prazos. Então, acho que essa era a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Acho que a gente está num momento muito bom para discutir hidrogênio, e eu vejo com muitos bons olhos, né, todo esse interesse da comunidade de inovação nessa questão, e para mim é muito evidentemente natural que isso ocorra, e estamos aqui abertos para trocar, para nos nivelarmos sempre que vocês acharem necessário. Então, com isso, eu queria passar a palavra agora para o Yuri, da ABREM, para as suas palavras e considerações. Obrigada. Olá, bom dia. Muito obrigado, Agnes, pelo convite, pelo Instituto LACTEC, Luiz Fernando Viana, por estar aqui presente. É uma satisfação enorme poder apresentar esse assunto sobre o saneamento energético no Brasil, o hidrogênio energético, né, produção de hidrogênio a partir de resíduos sólidos. É possível essa nova modalidade e que há muitas pesquisas do desenvolvimento para que nós possamos gerar hidrogênio a partir de resíduos que muitas vezes nós achamos que são inúteis, né, são inservíveis. A ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, ela integra o Global Waste to Energy Research and Technology Council. O GWC é uma instituição de tecnologia e pesquisa proeminente que atua em 17 países, com sede em Nova York, e tem como presidente o Dr. Nicholas Temeris, ele que é catedrático pela Universidade de Columbia, Nova York, e tem capitaneado pesquisa de desenvolvimento e tecnologia, e por muitos anos, tendo sido o autor do 5º relatório do PCC no capítulo de resíduos, e proeminente em vários projetos, e patentes, artigos, estudos técnicos e acadêmicos que têm auxiliado ao desenvolvimento dessa rota tecnológica Waste to Energy no mundo todo.
Eu também sou presidente do WTRT Brasil, uma instituição filiada à instituição global em Nova York. A Brem também é associada da International Solid Waste Association, ISO, e também do BDE, que é a Associação da Alemanha de Gestão de Resíduos. Isso nos permite ter uma maior integração e troca de informações com essas grandes associações mundiais de resíduos. A Brem hoje ela tem como seus associados alguns dos maiores players mundiais, como a Babcock e o Cox Renewable, que tem aí 500 caldeiras de consideração de resíduos, ou waste to energy, como é conhecido lá fora. Também temos como associados a Hitachi, que tem 900 caldeiras de consideração de waste to energy, a Veolia, que é o maior operador de waste to energy do mundo, e também de saneamento, gestão de resíduos, reciclagem, toda a cadeia de gestão, transporte, coleta de resíduos. Também cito aí a Horizon e a Uri Barueri, que é subsidiária da Horizon, são associadas da Brem e foram bem sucedidas ontem no leilão A-5 para a contratação da primeira usina de waste to energy no Brasil, com 16 megas de potência instalada líquida e 20 megas de potência instalada, porque há um consumo de 4 megas, né? Então foi fechado pelo valor de R$ 549 o megawatt-hora, ou seja, dando início a este mercado de waste to energy, e justamente que é o foco da Brem aqui com os seus associados. A gente também integra aí as grandes empresas de produção de combustível derivado de resíduos, como Renova, Nova Ambiental, Alternativa, Ecoprimus, Proambi e várias outras empresas aí que trabalham com blendagem de CDR para a produção de cimento, clinker, né? E também várias consultorias e empresas fabricantes no desenvolvimento dessa cadeia de recuperação energética de resíduos, que trabalha com resíduos orgânicos da agropecuária, resíduos orgânicos, restos de alimentos e também lodo de esgoto, resíduos urbanos, que são vários tipos de resíduos que compõem o resíduo urbano, e as tecnologias que a gente trabalha com incineração, gasificação, pirólise e biodigestão anaeróbia, para a produção de energia elétrica, hidrogênio, insumos, biocombustíveis e energia elétrica, então, e vapor. Todas essas fontes energéticas são extremamente importantes, porque reduzem os gases de efeito estufa e retiram o metano contido nos resíduos orgânicos, que causa severo dano ao meio ambiente ser depositados, né? Então, nós precisamos trabalhar a recuperação energética porque ela traz enormes benefícios, como a gente vai ver agora, né? Aqui são um pouco dos nossos parceiros, também temos parceria com a Valé, Associação Portuguesa de Waste to Energy, também o consórcio italiano de biogás, isso permite a Brem também ter uma maior condição de fazer os seus trabalhos. A Ecoprog também é parceira da Brem, maior consultoria em relatórios técnicos, fichas técnicas, né, estatísticas de todas as usinas waste to energy do mundo todo. Perdão. A Brem desenvolve o seu trabalho inserida dentro de 12 ODS. Dos 17, nós estamos inseridos em todos esses. Erradicação da pobreza, nós trabalhamos com a inserção dos catadores de recicláveis com emprego decente, com a carteira assinada, capacitação e até profissionalização com outras atividades. Trabalhamos também com a Fome Zero, agricultura sustentável. A biodigestão anaeróbia produz biofertilizante e a compostagem, o composto, o adubo. Isso trabalha de forma que a gente possa aproveitar a riqueza mineral e biológica dos resíduos orgânicos que são depositados em aterros, que, por sua vez, vão para essas atividades de tratamento biológico que produzem riqueza para o solo. Bem-estar e saúde. O Brasil gasta 5,5 bilhões por ano em tratamento de saúde de pessoas que tiveram contato inadequado com lixo urbano. Esse é um dado da ISO de 2015, a International Solid Waste Association, um estudo que foi também avaliado pela Brem, e esse dado é alarmante, né? O Brasil gasta uma quantidade enorme de recursos que, por sua vez, poderiam ser utilizados na construção de usinas, né, que, por sua vez, vão eliminar o risco de contaminação dos recursos hídricos, porque nós não produzimos chorume nem lixiviado, também a energia limpa que é gerada por meio das usinas do waste to energy. Com isso, nós temos um trabalho decente, crescimento econômico, estamos inseridos na indústria, inovação, infraestrutura,
principalmente inovação que o LACTEC faz, o que o hidrogênio, a partir de resíduos, também está inserido na inovação. Cidades e comunidades sustentáveis, nós trabalhamos pela gestão sustentável integrada do resíduo sólido urbano das cidades. Consumo e produção responsáveis, esse é o símbolo da economia circular. A recuperação energética está inserida dentro da economia circular, porque ela aproveita a energia contida na fração não reciclável dos resíduos. Então, não há nenhum conflito também com a reciclagem. Pelo contrário, a gente aumenta os índices de reciclagem com a recuperação energética. Ação contra a mudança do clima, as usinas Waste-to-Energy reduzem em até 8 vezes as emissões de gás de efeito estufa quando comparado com outras formas de destinação de resíduos. Isso está no 5º relatório do IPCC. A vida na água, plásticos, microplásticos não vão ser depositados na água porque vão ser transformados em energia, em hidrogênio, inclusive. Os plásticos podem ser transformados em hidrogênio, como nós vamos ver mais adiante. E a vida terrestre, claro, nós não vamos utilizar mais grandes áreas para depositar os resíduos. No Brasil, a nossa legislação ela é muito avançada. Ela está totalmente aderente ao conceito de economia circular da própria União Europeia, que prevê o desvio de resíduos de aterros sanitários para transformação de energia. Na verdade, na Alemanha, desde 2005, é proibido aterros sanitários. E essa é a meta da União Europeia, acabar com os aterros sanitários e transformar em energia a fração não reciclável. Então, aumentar a reciclagem e a fração não reciclável transformar em energia, porque ainda tem um grande poder energético. E a nossa legislação ela diz que somente os rejeitos podem ser depositados em aterros sanitários, como está aí no inciso 15. Rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. Essas tecnologias existem já há muitos anos e outras estão sendo desenvolvidas e são economicamente viáveis, como nós vamos ver. Então, somente os rejeitos podem ir para os aterros. O Brasil destina 96% de resíduos para aterros sem nenhuma forma de tratamento e recicla apenas 2% dos resíduos. É um dado muito. Nós temos ainda 4% dos resíduos indo para lixões e aterros controlados. Nessas áreas, precisamos de aterros sanitários. Em outras áreas, precisamos desviar os resíduos dos aterros para gerar energia limpa e renovável. Aqui nós defendemos a hierarquia de resíduos. Ela também está contida nas diretivas da União Europeia, de vários países desenvolvidos e também no 5º relatório do IPCC. Na verdade, essa figura aqui foi extraída do 5º relatório do IPCC, do painel climático da ONU de 2011. Aqui nós temos a prioridade da gestão de resíduos na destinação é a redução do lixo. Temos que trabalhar nisso. Depois a reciclagem, depois a biodigestão anaeróbia e a compostagem aeróbia. A compostagem é a técnica milenar, onde você inertiza até 45 dias por meio de revolvimento da terra, né? E a mistura da fração orgânica. Então, você produz aqui somente composto, não produz energia. A biodigestão anaeróbia produz biogás. E quase mais da metade do biogás é biometano. O biometano é um biocombustível, está inserido dentro do RenovaBio, tem vários incentivos de CBIOS para a sua utilização. E temos também, claro, são materiais separados na fonte, ou seja, precisamos da coleta seletiva para que essa atividade de reciclagem e biodigestão e compostagem funcionem adequadamente e tenha melhor viabilidade. Porque se eu contaminar os resíduos orgânicos com inorgânicos, eu não tenho como produzir um bom biofertilizante nem um composto para a agricultura. Então, é importante que eu tenha a separação na fonte. Depois, o tratamento térmico, waste-to-energy, coprocessamento. Esse aqui é a coroa do processo, porque a maior parte dos resíduos vai para essa destinação. Precisamos entender, então, que ele vai realmente evitar o aterramento dos resíduos. O waste-to-energy e o coprocessamento. O waste-to-energy é a coincineração, é a recuperação energética em si, que faz, através da queima, a destruição e geração de energia elétrica ou vapor, né, que pode ser para aquecimento ou resfriamento, né, heating ou cooling. E o coprocessamento, ele é uma atividade que já existe, está bem avançada no Brasil. Nós temos aí 36 fábricas operando com coprocessamento, licenciadas, e substituindo 16%. Então, para produzir um clinker, você faz através do coprocessamento. Por último, o aterro sanitário com captura e uso do metano. O Brasil tem uma grande potencial dessa atividade, que, na verdade, no futuro tem que ser reduzida. Mas hoje é uma atividade importante, principalmente onde eu tenho aterros controlados, lixões e aterros sanitários em operação, porque eu posso capturar o biogás desses aterros e gerar energia elétrica ou extrair o biometano
e utilizar como biocombustível. Então, nós temos um grande potencial de gás de aterro no Brasil. Depois, aterros sanitários que só queimam metano, isso aqui não é bom, que não capturam, isso aí, a verdade, a grande realidade do Brasil está nos aterros que não capturam biogás e em lixões e aterros controlados, que são atividades que deveriam ser proibidas, né? Depois nós temos aqui a situação drástica do Brasil, né? Seropédica é um aterro que atende 9,5 milhões de habitantes, ou 9.500 toneladas dia. Aqui, São Paulo, Caieiras, 12 milhões de habitantes. Esses dois aterros são em área de preservação ambiental e o Supremo proibiu a ampliação ou construção de novos aterros em áreas de proteção ambiental. Então, nós precisamos que essas áreas aqui sejam destinadas à recuperação energética, porque estão em áreas que não deveriam mais estar recebendo resíduos, porque vão causar dano ao meio ambiente e depois vão ter que ser descontaminadas, com um elevado custo para a sociedade. Então, isso precisa ser considerado. Nós temos um grande potencial de recuperação energética, principalmente nessas regiões metropolitanas. Aqui nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele prevê o fim, né, dos lixões e aterros controlados até 2024 e o desvio de 20% de orgânicos de aterros. Isso daria a quantidade de lixo que tem na França sendo gerado por dia, uma quantidade enorme, e é quase metade do lixo do Brasil. Então, nós precisamos de tecnologias para dar uma nova destinação a esses resíduos nos próximos anos. Aqui nós temos agora sobre especificamente hidrogênio. A geração de hidrogênio por tecnologia, né, dos Estados Unidos, União Europeia e Japão. Nós temos aqui os tipos, né, de hidrogênios e as fontes, né? Por exemplo, hidrogênio por meio do gás natural, azul escuro, azul claro, gás natural e CCS, que é Carbon Capture System, né? Sistema de captura de carbono, carvão com captura de carbono, biomassa e gasificação. Esse é o nosso foco, né? A gasificação de biomassa ou de plástico que está aqui em verde, ela tem esse potencial, já tem uma participação e vai aumentar, né? Nós temos aqui em verde, claro, essa fonte, que é o que nós vamos tratar aqui. Depois tem outras formas aqui, como vocês podem ver, né? De produção do hidrogênio. E essa análise aqui é importante, pessoal, para a gente poder entender que essa rota tecnológica ela já está sendo considerada mundialmente, né? E depois nós temos aqui, o hidrogênio pode ser produzido a partir da gasificação de plástico ou biomassa. O Syngás, que resulta do processo de gasificação, ele é composto por hidrogênio e CO. É claro que a gasificação pode ser feita também de outros tipos de resíduos, mas ela funciona muito bem com resíduos homogêneos. Não há comprovação ainda de eficácia com RSU. Apesar dos japoneses ter algumas plantas, mas elas não têm uma viabilidade econômica quando comparado com outras rotas tecnológicas, como a incineração, que hoje é 98% do tratamento de resíduos sólidos urbanos. Mas se nós tivermos a possibilidade de separarmos o plástico, só o plástico, ou tivermos, que pode ser até da indústria, ou então utilizarmos resíduos mais homogeneizados, sintéticos, ou então a biomassa. A biomassa também, resíduos orgânicos, eles podem também ser utilizados para gerar hidrogênio. E aí, através desse processo de gasificação, né, quando produzido a partir de geração renovável, biomassa ou combustível com sistema de captura de carbono, o CCS, o carbono contido no hidrogênio pode ser reduzido abaixo de 20 gramas por CO2 equivalente por megajoule. Então, essa informação da IEA, muito importante, né? Nós temos aí um grande ganho de redução de gases de efeito estufa por meio do hidrogênio, que vai substituir aí combustíveis fósseis de veículos também, né, podendo ser utilizado em veículos, também para reservar energia elétrica, tem várias aplicações, né? Hoje fala-se muito do hidrogênio verde, mas temos também esse hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, alguns colegas batizaram de hidrogênio branco, né, porque vem do plástico, mas é uma forma também de tratar aí essa questão, porque realmente ele é incolor, né? Nós temos aqui o hidrogênio, ele pode ser utilizado, né, em todas essas destinações, né? Hidrogenização, defuelization, metal reduction, descarbonization, fuel, que é combustível, né, e energy storage. Então, essas são as utilizações do hidrogênio. E o CO, que também é produzido pelo Syngás, ele pode produzir o metanol, que é muito utilizado para produzir plástico pela indústria. Ele também produz o Syngás, pode ser queimado para gerar energia elétrica e energia térmica. Então, há várias utilizações. O próprio Syngás ele pode também ser queimado para gerar energia elétrica, mas eu posso extrair o hidrogênio
desse processo. Se ele tiver um processo específico, com qualidade, para produzir um hidrogênio com elevada pureza, eu posso, então, separar o hidrogênio e vender ele separadamente. E nós temos aqui um exemplo, essa usina da Recupera Gasificação em Celje, na Eslovênia, ela produz hidrogênio com 99,9% de pureza. Então, é uma tecnologia inovadora que está sendo desenvolvida, ele só tem uma planta, mas tem vários projetos no Brasil sendo desenvolvidos para ter mais plantas dessa. Ele vai produzir aí, ele vai utilizar 24 toneladas dia de resíduos, ou seja, uma planta pequena, não trata grandes quantidades, mas produz hidrogênio com elevada pureza, né? E baixo custo, segundo o empreendedor. Nós temos também essa planta da Concord Blue Reform, eles têm já 3 plantas comerciais no Japão, na Índia, aqui também na Índia também produz hidrogênio. E tem também a Blue Tower 4, também no Japão, é uma tecnologia japonesa que está em desenvolvimento e já está na sua 4ª planta. Então, assim, isso foi divulgado em várias revistas de ciência internacionais sobre a produção de hidrogênio. É uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que nos próximos anos terá, assim, sua participação na matriz energética. Passo agora a palavra ao Patrício Rodolfo, ele que é pesquisador do LACTEC. Agradeço a todos vocês que me acompanharam aqui e me coloco à disposição ao final para as perguntas e respostas. Obrigado, Yuri. Bom dia a todos. Meu nome é Patrício Impinici e eu sou pesquisador do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento LACTEC e trabalho na área de eletroquímica. Dentro das minhas atividades nesta área, no ano de 1999, há mais de 20 anos, fui incumbido de coordenar um projeto desafiador, único na época na América Latina, avaliar, em parceria com a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, a geração de energia elétrica a partir de hidrogênio. Para isso, no início do ano 2001, no meio daquela crise energética que assolava o Brasil naquela época, foram adquiridas e instaladas 3 células a combustível com capacidade de gerar 200 kW de potência elétrica cada uma, da tecnologia denominada célula a combustível de ácido fosfórico. Anos depois, mais uma unidade de 200 kW foi instalada para a Petrobras, no Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro, no CEMPES. Uma destas 3 células a combustível deste projeto original que me foi incumbido coordenar, foi instalada nas dependências do LACTEC para avaliações, treinamentos e pesquisas. A segunda unidade foi instalada na sede da Copel para alimentar o Centro de Processamento de Dados. Ela era utilizada também como mock-up para demonstração e divulgação da tecnologia. Finalmente, e talvez a mais importante, foi a terceira unidade. Ela foi instalada em um hospital, mais precisamente no Hospital Erasto Gerner, na cidade de Curitiba, um hospital de referência. E ela foi utilizada como teste piloto, com o objetivo de avaliar a tecnologia em uma aplicação real, num cliente que exige confiabilidade e qualidade no fornecimento, mas não só de energia elétrica, sino também de energia térmica, pois, em geral, os hospitais têm um alto consumo de água quente. Para executar este projeto, o LACTEC teve que treinar equipes multidisciplinares, com experiência em diversas áreas, não só para operar os equipamentos, sino também para avaliar seu impacto ambiental, as eficiências elétrica, térmica e da própria reforma do gás natural, para avaliar os custos de operação e manutenção, entre outros. Durante os 10 anos em que as equipes do LACTEC operaram estas 3 unidades, muitos foram os aprendizados. Por exemplo, por ser uma tecnologia adquirida fora do país, foi necessário nacionalizar componentes. Foi necessário desenvolver parceiros locais para substituir peças importadas.
Foi também necessário encontrar soluções inovadoras. Era uma tecnologia nova, todo era desafiador. ¿Para quê? Não só para resolver os imprevistos do dia a dia, sino também para tentar incentivar o desenvolvimento da cadeia de valor ligada à geração e utilização do hidrogênio, que era uma novidade. No nosso caso, esta geração de energia a partir do hidrogênio era para gerar energia elétrica e térmica. Avaliamos e identificamos as vantagens e desvantagens decorrentes da utilização desta tecnologia. Assim, foram avaliados aspectos estritamente técnicos e tecnológicos, mas também, em paralelo, foram feitos diversos levantamentos ambientais, in situ, sobre o real impacto da operação das células a combustível utilizando hidrogênio, obtido a partir da reforma de vapor de gás natural. Em todos estes trabalhos de pesquisa, a operação das células a combustível no hospital foi fundamental, devido a que foi um caso prático, real, que aconteceu nas instalações de um cliente real. Portanto, o importante era que estava fora daquele ambiente controlado de um instituto de pesquisa, de uma universidade ou das próprias concessionárias de energia. Assim foi possível ter uma noção mais próxima dos verdadeiros desafios a serem superados para introduzir esta tecnologia comercialmente. Deve-se destacar que a escolha deste hospital para o teste piloto não foi por acaso, devido às características particulares de sua demanda, que inclui principalmente o calor, além da energia elétrica, as vantagens da geração de energia a partir do hidrogênio foram testadas ao máximo. Tentamos aproveitar todos seus benefícios. Com capacidade de fornecer 200 kW de energia elétrica, a célula combustível de ácido fosfórico pode fornecer também mais 250 kW de energia térmica, na forma de água quente a 60 ou 120 graus centígrados. Tudo isso a partir da reação do oxigênio do ar com o hidrogênio obtido pela reforma do gás natural. Vejam que este é um sonho dos ambientalistas, fazer um ciclo fechado da energia em torno da água. A partir da água, obter hidrogênio e oxigênio, para que na recombinação nós recebemos calor, energia elétrica e voltamos a obter água como subproduto. Assim, no caso do hospital, além de fornecer energia elétrica garantida, independente da rede, esta utilização das células a combustível resultou em uma economia mensal adicional, a substituir parcialmente óleo de xisto, na época utilizado nas caldeiras para aquecer água, e isso tudo sem utilizar todo o calor gerado pela célula. Havia momentos em que tínhamos que jogar fora o calor. A célula gera uma energia bastante grande térmica. Pelo que, en estas condições do hospital, a eficiência global que conseguimos medir, nos melhores casos, chegou a ficar entre 68% e 70%, que é a relação entre a energia contida em aquele gás natural consumido pela célula e a energia aproveitada na forma de eletricidade mais calor na saída da célula. Sendo que, em princípio, essa tecnologia poderia chegar a um valor próximo dos 80% de eficiência. Mas este projeto teve outros resultados importantes, além dos decorrentes da aplicação mencionada. Ao longo dos 10 anos de sua execução, este projeto teve desdobramentos através de parcerias com universidades para desenvolvimento de novos processos, materiais, através de parcerias com o setor privado no desenvolvimento de novos projetos aplicados, por exemplo, para avaliar a possibilidade de obtenção de hidrogênio a partir da reforma de etanol ou de biomassa, por mencionar alguns, na procura de catalisadores mais eficientes e baratos. E foram desenvolvidas também parcerias até com aquelas startups da época, empresas incubadas em centros de pesquisa e universidades, entre outras.
Desta forma, ao longo destes 10 anos de esforço junto a nossos parceiros nacionais e internacionais, foram feitos inúmeros estudos e análises financeiras, avaliados diferentes regimes de operação na prática, identificadas diferentes condições que viabilizariam a tecnologia, considerando suas vantagens e pontos fracos. Foram feitas divulgações e demonstrações, parcerias com empresas incubadas com o objetivo de desenvolver comercialmente uma tecnologia nacional, sem ter que comprar ela de fora. Tudo, na época, se encaminhava exitosamente para a introdução desta tecnologia no setor produtivo. Mas aconteceu que, após superada aquela crise energética do ano 2001, aquele apagão naquela época, e considerando que naquela época já estava havia um boom importante de uma tecnologia concorrente, as baterias, principalmente para atender aquele enorme mercado gerado pela portabilidade, né? Os celulares, os laptops, e um novo mercado potencial, o mercado dos veículos elétricos, onde as baterias estavam entrando com mais força em detrimento das células a combustível. E também, possivelmente, devido a que na época não havia uma pressão tão grande como há hoje para substituir os combustíveis fósseis por outras fontes de energia, o que aconteceu, devido a estes motivos, é que o interesse pela tecnologia das células a combustível foi perdendo destaque e apoio. Hoje, 20 anos depois do início daquele projeto, o mundo se volta novamente para a utilização do hidrogênio como um vector energético estratégico, principalmente para atingir as metas ambientais determinadas pelo Acordo de Paris. Mas, somado a esse renovado interesse global pela utilização do hidrogênio, há que considerar que o Brasil é um país que, se por um lado é referência mundial pelo seu potencial de gerar energia a partir de fontes limpas, renováveis, por outro lado, novamente está ameaçado por uma possível crise energética devido à falta de chuvas. É neste novo contexto desafiador que o LACTEC deseja levar uma mensagem a todos vocês. O LACTEC é um instituto que trabalha incansavelmente para fortalecer as bases tecnológicas do país, para torná-lo um país mais desenvolvido, mais competitivo. Um instituto preocupado com as futuras gerações e que, neste caso do hidrogênio, está pronto para colocar sua capacitação profissional, sua infraestrutura, seu conhecimento e experiência no intuito de superar todos os possíveis obstáculos que, porventura, possam surgir no caminho de tornar a economia do hidrogênio um fato real. Muito obrigado a todos pela sua atenção e tenham um excelente dia. Nós sabemos que é a energia que move o mundo. Garante o acesso ao desenvolvimento, à saúde, ao conforto e à segurança. Há mais de 60 anos, criamos soluções inovadoras para transformar a vida das pessoas. O LACTEC é hoje um dos maiores centros de pesquisa, ciências e tecnologia do Brasil. Combinamos ideias simples para chegar a soluções complexas. E assim chegamos a lugares que só a precisão e o talento podem alcançar. Nossa atuação foi pioneira no programa de P&D do setor elétrico e nos tornamos referência. Trabalhamos para a vanguarda desse segmento com um profundo respeito à sustentabilidade e um estudo intenso de toda a cadeia das novas tecnologias. Assim, vamos contribuir com a disrupção e o avanço da geração de energia de fontes limpas e renováveis.
Tudo isso para garantir a transformação e o futuro do setor e de todas as novas gerações. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.